Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Henrique, você está entrando no nosso canal agora, no canal da HR. Para quem não nos conhece, muito prazer. Esse canal é um canal que ensina você a utilizar termocolantes e também a configurar os seus equipamentos, aprender mais sobre sublimação, sobre borrachas, tecidos e tudo mais que vai agregar valor no seu trabalho. Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre as configurações da impressora Epson para a parte de sublimação. Muitos clientes me perguntam sobre isso e eu não posso deixar esse assunto de lado porque é muito importante não só para os termocolantes, mas também para outros produtos que o cliente utiliza, seja caneca, seja um squeeze, seja o que mais ele quiser sublimar. Esse vídeo ele vai ser muito importante para você. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre as configurações no CorelDRAW, fiz um vídeo falando sobre a instalação do perfil de cor para ajudar aqueles que têm dúvidas sobre isso. E agora eu vou fazer esse vídeo sobre as configurações da própria impressora Epson. Muitos clientes têm me falado que instalam o seu perfil de cor e ainda assim tem algumas distorções, né? E eu já comentei sobre isso no outro vídeo, falando que essas distorções elas são devidas ao diâmetro do nozzle. O nozzle é o orifício que sai a tinta, né? Que é do cabeçote da impressora, ele libera a tinta e conforme esse nozzle ele é maior ou menor em diâmetro, vai sair mais ou menos tinta. Então ele pode variar tanto no magenta, tanto no amarelo, no preto ou no ciano, ele vai variar, isso é normal, perfeitamente normal. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então vamos lá pessoal, eu vou abrir aqui a configuração, eu estou no Windows 10, eu tenho aqui essa configuração, eu vou clicar com o botão direito aqui, eu vou em definições da impressora. Vamos lá. Eu tenho aqui minhas configurações que eu utilizo aqui no laboratório, então vamos em mais opções, perdão. Aqui em mais opções eu vou selecionar correção de cores, vou colocar em personalizado. Eu venho aqui em avançado e vamos lá. O que eu escolho para minhas configurações é o seguinte. Como eu havia falado no outro vídeo, as configurações elas são baseadas nas distorções que gera na cor. Por exemplo, essa minha impressora ela joga muita tinta, principalmente se falando no vermelho e no azul. Então se eu vou printar um azul normal, né, ele já sai um azul royal, entendeu? Se eu vou printar um azul royal, ele já sai um azul marinho e assim por diante. Isso não é culpa da tinta, isso não é culpa do perfil de cor, isso é culpa do equipamento. O equipamento é um equipamento, né? É um equipamento desktop, não é um equipamento profissional, então ele justamente vai dar essa distorção, é uma distorção natural. Então o que eu vou fazer? Se eu estou aqui, ó, ela já está pré-configurada, porque é mais ou menos o que eu utilizo. Se o meu vermelho está muito forte, eu venho aqui na seleção do magenta e vou diminuindo conforme eu acredito que vai ficar mais fiel. Isso é um teste que você vai ter que fazer passo a passo. É um teste fino, ele vai te exigir ou várias canecas usadas, ou vários pedaços de tecido de poliéster, vários pedaços de materiais que basicamente você vai jogar isso fora, tá? Porque até você achar o ponto ideal do seu equipamento, vai demorar um pouquinho. Isso é um trabalho que pode demorar até um dia, dependendo das distorções que a sua impressora gerar. Porque o cabeçote ele pode gerar, no preto pode jogar muito, no vermelho pouco, no amarelo igual, o ideal, e por aí vai. Então você vai fazendo esse ajuste. Esse controle de cor, ele não dá o ajuste para o preto. Por quê? Porque o preto ele é uma mistura de todas as cores. Então, normalmente, quando eu quero jogar um preto mais forte ou mais fraco, eu venho aqui no ciano e o ciano já faz esse ajuste legal. Ou eu venho aqui no controle de contraste de cor e eu jogo o contraste de cor um pouco mais para cima, eu jogo ele em torno de 6 ou 7 ou 8 pontos, então né, ele vai deixar o preto bem mais forte do que ele estava. Tá? O meu preto aqui já é muito forte. Eu já deixo aqui o contraste em 5, já para mim tá ótimo. Essa tinta da Anquitec, ela tem um preto muito forte, então eu não preciso fazer isso. Agora quem tem um nozzle do preto muito pequeno, ou a sua tinta ela tem um preto bem fraquinho, aumenta um pouco o contraste, você vai ver que vai ficar bem melhor. Claro, se a tinta for uma tinta inferior, for uma tinta genérica, ela não tiver um preto legal, claro que a configuração ela não vai fazer milagre,
né? Mas vai melhorar bastante coisa, né? A questão de saturação, por exemplo, se todas as suas tintas estiverem fracas de uma maneira igual, né? É raro, mas acontece, você vai aumentar a saturação por igual. Quando você aumenta a saturação, ele vai aumentar a temperatura das cores. Então, se você está vendo que suas cores estão muito fraquinhas, você aumenta a saturação, que ele vai aumentar todas as cores, vai aumentar a temperatura delas. Só toma cuidado com isso para o teu vermelho não ficar um vermelho alaranjado, né? Ou dependendo até da impressora, às vezes fica um vermelho até arroxeado, né? Então, basicamente é isso. A questão do brilho já é o contrário. Quando você aumenta o brilho, é que suas cores elas estão muito carregadas. Então você aumentando o brilho, você deixa suas cores mais fracas. Elas vão ficar mais iluminadas, porém elas vão ficar mais aguadas. Então quem tem uma cor muito fraca, é muito forte, aliás, está muito carregado, o desenho está muito carregado, enfim, você aumenta o brilho que ela vai ficar um pouquinho mais aguado, vai dar um tom, os tons eles ficam, normalmente eles tendem a ficar mais pastéis. Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Esse vídeo aqui das configurações, tá? Eu não vou entrar nesses outros tópicos, corrigir foto, ICM e tudo mais, pelo seguinte, porque eu não gosto dessas configurações. Sempre que eu tentei utilizá-las, nunca deu um padrão legal, tá? Não recomendo vocês utilizarem isso em sublimação, talvez em tinta corante, para fotografia, ou de repente em tinta pigmentada, talvez tenha função, mas como eu não encontrei um padrão para isso, eu prefiro deixar isso para lá, tá? A última coisa aqui é o modo de cores, tá? Para quem usa isso daqui, essa questão da gama eu também prefiro não utilizar, eu deixo sempre em cor vive da Epson, também porque quando eu mudei a gama, as cores elas distorceram de uma forma absurda, e não consegui encontrar um padrão para isso também. Conversei com o fabricante da tinta e, enfim, eles não, né, eles saem pela tangente porque isso é uma configuração que quase ninguém usa, entendeu? Então é isso, pessoal, eu agradeço, muito obrigado aí, peço que se vocês quiserem receber mais novidades, se inscrevam no nosso canal, dá um like aí se você gostou, um grande abraço e deixa suas dúvidas aí no campo de perguntas. Valeu!